Artigo 24. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, Lei de Drogas, e observado o disposto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. O pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados, que permanecerão em sigilo, mediante apresentação do respectivo contrato. Parágrafo 2º. O desbloqueio de bens observará, preferencialmente, a ordem estabelecida no artigo 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa. Parágrafo 4º. Nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para satisfação dos honorários devidos, nos termos do artigos 879 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Processo Civil. Parágrafo 5º. O valor excedente deverá ser depositado em conta vinculada ao processo judicial. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo, inciso 1 do vencimento do contrato se houver, inciso 2 do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Inciso 3 da ultimação do serviço extrajudicial, inciso 4 da desistência ou transação, inciso 5 da renúncia ou revogação do mandato. Artigo 25. Artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiros por conta dele. Artigo 34, inciso 21. Artigo 26. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de o advogado subestabelecido com reservas de poderes, possuir contrato celebrado com o cliente. Artigo 27. A incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1. Chefe do Poder Executivo e membros da Mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Inciso 2. Membros de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, dos juizados especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos os que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva, da administração pública direta e indireta. Inciso 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e em suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Inciso 4. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário, e os que exercem serviços notariais e de registro. Inciso 5. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza. Inciso 6. Militares de qualquer natureza na ativa. Inciso 7. Ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Inciso 8. Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Parágrafo 1º. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Parágrafo 2º. Não se incluem nas hipóteses do inciso 3, os que não detenham poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Parágrafo 3º. As causas de incompatibilidade previstas nas hipóteses dos incisos 5 e 6 do caput deste artigo não se aplicam ao exercício da advocacia em causa própria, estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais, desde que mediante inscrição especial na OAB, vedada a participação em sociedade de advogados. Parágrafo 4º.
A inscrição especial a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverá constar do documento profissional de registro na OAB, e não isenta o profissional do pagamento da contribuição anual, de multas e de preços de serviços devidos à OAB, na forma por ela estabelecida. Vedada cobrança em valor superior ao exigido para os demais membros inscritos. Artigo 29. Os procuradores-gerais, advogados-gerais, defensores-gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia, vinculada à função que exerçam, durante o período da investidura. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Inciso 2. Os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses do inciso IN os docentes dos cursos jurídicos. Artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado no exercício da profissão deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Artigo 32. O advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Artigo 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e ainda a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.